Terrível, né? Terrível. Mas é isso, meu caro. A gente já está aqui com o professor Legene Mirhan. Queria te agradecer, Gabriel. Parabéns. Valeu, obrigado. Tamo junto. Bem-vindo. Tamo junto. E falamos. Valeu. Aproveita aí. Contra o imperialismo, seguimos nessa luta aí. Valeu, querido. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tudo bem, professor Legene Mirhan? Como é que vai, meu caro? Meu caro Kiko Nogueira, meus queridos da TV, DCM TV, desculpe meu atraso, eu estava ao vivo na outra televisão que eu sou colaborador, e temos muita coisa a falar, Kiko. Então você me concede aí a palavra, eu tenho um limite de tempo até às 11, porque aí eu vou entrar no tempo de Minas lá, ao vivo, né? Bom, muita coisa para dizer aí. Primeira coisa que nós temos para registrar é que confirma a nossa análise que a invasão da Venezuela, o ataque à Venezuela por tropas terrestres, para uma guerra frontal, que nós negamos que isso aconteceria, isso se confirmou. E não era opinião só minha, né? Os coronéis Scott Richter, McGregor, o próprio John, o Mearsheimer, né? O Celso Amorim, muita gente disse que uma invasão terrestre, um ataque central, viraria um novo Vietnã e os Estados Unidos acabariam perdendo, né? Então isso não se confirmou de fato. Agora, ataques por canhoneiras já tinham acontecido, a Venezuela não tinha reconhecido, mas houve, né, ataques pelos navios. A Venezuela estava, digamos, cercada ao Mar do Caribe, ali o porta-aviões mais moderno do mundo, que é o primeiro que vai substituir toda a frota, eles são 11 da série Nimitz, e o primeiro, que é o Gerald Ford, que dá nome à nova série, né, que é o mais moderno do mundo, o Gerald Ford está ali com mais 8 navios, né? Venezuela, o Mar do Caribe está cercado. Eles começaram a atacar por canhoneiras, então é ataque por mar. Não se tem registro de danos nas populações costeiras, a Venezuela nem reconheceu esse ataque, mas o que nós não imaginávamos ataques aéreos, porque o Gerald Ford tem uma frota de 90 aviões, o maior porta-aviões do mundo. Todos os outros têm 308, 309, esse tem 312 metros, é a maior belonave que você possa imaginar. Imaginávamos ataques aéreos, mas ataque aéreo, todo mundo sabe, quem estuda questões militares, a Força Aérea não ocupa um país, a Força Aérea faz desgaste, mina o terreno, etc., mas para ocupar mesmo você tem que ir com a infantaria, né? Nós imaginávamos que poderia ser feito algum tipo de ataque aéreo, né? Mas a surpresa é que os ataques aéreos aconteceram seguido de uma operação espetacular, feito por uma força também muito especial, a chamada Delta Force, que foi criada em 1977, que é a elite da elite do Exército dos Estados Unidos. E eles entraram com helicópteros e tiveram esse respaldo desses aviões do porta-aviões do Gerald Ford, que fizeram ataques, e dos helicópteros desceram estes soldados desta elite da elite, do Delta Force, entraram no palácio, não é? Sequestraram, a imprensa está dizendo capturaram, né? Sequestraram o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e o levaram refém para os Estados Unidos. Bom, isso é digamos, uma novidade que não acontecia. Eu listei aqui quatro presidentes mandatários que eu não sei se essa foto é verídica ou se ela é falsa. Estão dizendo aí que ela não é verdadeira, mas enfim, nessa altura alguma foto verdadeira vai aparecer. Mas quatro
presidentes mandatários foram sequestrados, alguns deles, pelo menos um deles, assassinados, né? Granada, 1983, eu não sei se esse foi assassinado ou foi levado preso para os Estados Unidos, que foi o Hudson Austin. Foi a primeira operação das Forças Delta, 1983. Eles invadiram Granada e levaram o presidente Hudson Austin, né? O segundo foi o Manuel Noriega, presidente do Panamá. Esse morreu preso nos Estados Unidos, morreu numa prisão. Ele era acusado de... Era amigo dos Estados Unidos, de repente deixou de ser amigo, passou a ser acusado de ser traficante de drogas, né? O terceiro foi o presidente Saddam Hussein, que foi capturado dentro do Iraque. Ele estava foragido porque o país tinha sido invadido em 2003. Ele foi capturado no mesmo ano de 2003, em dezembro. Aí passou a ser submetido a um julgamento. E aí, em dezembro de 2006, ele foi assassinado, né? E agora, Nicolás Maduro, aí a Mônica pergunta se provavelmente houve algum grau de ou traição, ou enfraquecimento, ou descuido, não é? Não é possível você... eu tive no Palácio Miraflores com o presidente Chaves 3 vezes. Não é possível é o local mais bem guarnecido da Venezuela, uma equipe, por melhor treinada que seja, vir de fora, né, por descer de cordas, né, de um helicóptero, 1 ou 2 ou 3 helicópteros, e esses helicópteros têm uma característica, eles voam muito lentamente, porque eles não são helicópteros de ataque, eles são helicópteros de transporte de tropas. Então eles têm que ter muita cautela, eles transportam soldados, seres humanos, eles não transportam mísseis. Então, o jornalista venezuelano exilado, mas muito bem informado, ele falou que o Maduro está sendo levado para Nova York e que o que ele ouviu falar é que o helicóptero saiu do Forte Tiuna, comando das Forças Armadas venezuelanas, onde ficariam dos bunkers do Maduro. A segurança do Maduro, feita por cubanos e iranianos, foi provavelmente morta. E ele diz que o Maduro deve ser exibido como o Fujimori fez com o líder do Sendero Luminoso, Abigail Guzmán, dentro de uma jaula e algemado, que vai ser um show de horrores. Mas ele diz aqui que provavelmente mataram a segurança do Maduro, feita por cubanos e iranianos. Diga lá. Então essa é uma novidade, né? Quer dizer, se o Forte Tiuna é o principal guarnição, eu conheci também, né? Eu fui, digamos assim, eu visitei o comandante Chaves 3 vezes. A última vez foi 3 meses depois do golpe de 2002, né, que foi abril, eu estive com ele em julho. Ele foi assim muito receptivo, ofereceu inclusive ofereceu um avião para nossa delegação de sindicalista conhecer a Isla Margarita. Bom, fica lá por nossa conta uns dias lá e tal. Então nós tivemos uma hospitalidade, tenho aqui a Constituição Bolivariana assinada por ele. Bom, mas o Forte Tiuna, então se você está relatando isso, então esses helicópteros que saíram de dentro do forte, quer dizer, então houve um ataque lá por dentro e o forte foi, a segurança foi violada dentro do principal quartel de defesa da Venezuela, né, que fica em Caracas, né, que é onde Chaves tinha ficado 2 dias preso quando teve o golpe lá em abril, né. Então, bom, nós temos aí, um momento nebuloso, ainda não está muito claro. Eu estava em uma live lá, uma super live desde as 6 horas lá no 247, já passaram 12 pessoas lá, e não há ainda conclusões, porque é tudo muito nebuloso.